Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas uma vez mais a este ciclo de Conversas com Ciências. Estamos na terceira edição do terceiro ciclo e desta vez aqui o tema escolhido é a matemática, a disciplina de matemática. Um, da nossa parte, já dispensamos apresentações, porque já nos vão conhecendo, ao Pedro, à Gabriela e à Carla, aqui da parte da Ciência Viva, e também das colegas que fazem parte deste projeto dos Clubes Ciência Viva na Escola, da Direção-Geral da Educação, a Catarina, a Marília, a Sandra e a Andréia Duarte, que estão também connosco nesta sessão. Obrigado por terem vindo também a esta conversa. Hoje convidámos dois ilustres professores e investigadores da área da matemática, o professor Jorge Boesco e o Tiago Irte. Bem-vindos e obrigado a ambos por terem aceitado este nosso convite. Eu passo a apresentá-los e depois passarei-vos a palavra para vos ouvirmos nesta conversa sobre matemática. Começo pelo professor Jorge, licenciado em Física na Faculdade de Ciências de Lisboa, mestre em Matemática pelo Instituto Superior Técnico e doutorado em Matemática pela Universidade de Warwick. Depois de 2 décadas como professor do Departamento de Matemática do Instituto Superior Técnico, é atualmente professor associado com agregação no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É autor de mais de meia centena de trabalhos científicos em várias áreas da matemática, publicados em revistas internacionais e de cerca de 3 centenas de artigos pedagógicos e de divulgação. É autor de mais de uma dezena de livros, da matemática pura e dura à divulgação científica e passando também pelo ensaio. Entre outros prémios, e aqui toca-nos bastante, foi galardoado com o Grande Prémio Ciência Viva em 2024. Portanto, acabadinho de receber há menos de um mês. Parabéns também por isso, professor Jorge, e obrigado por ter aceitado este nosso convite. Obrigado e obrigado também pelos Fácil. parabéns, porque foi uma honra, o Prémio Ciência Viva, claro. Para nós também é uma honra tê-lo entregue ao professor. Pode também apresentar o Tiago. Tiago Irte é doutorado em História e Filosofia das Ciências pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É um entusiasta da matemática, fazendo divulgação e popularização. Dedica-se ao estudo do lúdico, à magia, ao movimento, aos jogos e faz parte do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia da Universidade de Lisboa. É membro fundador do Circo Matemático, presta consultoria ligado à magia, à matemática recreativa e à história destas disciplinas. Acredita que jogar é coisa séria e que a matemática é o maior jogo deles todos. Tiago, bem-vindo também e obrigado por ter aceitado este nosso convite. Eu passo desde já então a palavra ao professor Jorge, começamos com a intervenção do professor Jorge e depois ouviremos o Tiago. Eu relembro que a sessão é gravada e que ficará depois disponível na nossa página dos clubes, em iniciativas, para depois, se quiserem rever ou utilizar alguma das partes que forem aqui apresentadas e discutidas nas aulas ou no âmbito do projeto Clubes Viva, poderão fazê-lo. Dizer também que o QIA está disponível para colocarem algumas questões, algumas dúvidas, e que depois no final eu terei todo o gosto em reproduzi-las, quer ao professor Jorge, quer também ao Tiago. Boa sessão a todos e obrigado uma vez mais. Muito obrigado. Portanto, isto significa que eu posso. Pode, Sim? pode, por favor. Ok, obrigado. Eu vou então partilhar aqui a minha apresentação, que neste momento espero que esteja visível. Está? Está visível? Sim. Ok, consegue-se ver a minha apresentação, Consegue certo? ver, assim. Muito bem, pronto. Eu já estou um bocado destreinado aqui do Zoom, portanto, ok. Muito bem. Bom, então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu vou contar uma história, uma história recente da matemática que acho que pode, por outro lado, pode ser um recurso interessante para o ensino, que tem algo a ver também com a parte recreativa, como vamos ver. Como diz o Tiago, a matemática sem piada não é a mesma coisa.
E, portanto, é um pedaço de matemática muito recente, e em relação ao qual eu vou partilhar recursos que eventualmente podem ser aproveitados em sala de aula, se não em sala de aula, pelo menos para atividades relacionadas com matemática. Portanto, isso tem a ver com esta imagem que se está a ver aqui do lado esquerdo, sobre a qual eu vou falar durante o próximo quarto de hora, ou coisa que o valha. O título desta apresentação, Os Salteadores do Einstein Perdido, eu espero que já fique claro com aquilo que eu vou dizer. Portanto, a imagem que eu tenho aí, que eu tinha em ponto pequeno, é esta que eu estou a mostrar agora. Portanto, se analisarem esta imagem, existe aqui isto é uma espécie aquilo que se chama uma pavimentação, com estes ladrilhos que parecem, este aqui para onde eu estou a apontar, este azul clarinho, parece uma t-shirt. Uh, aqui também, se repararem, é sempre o mesmo ladrilho, é sempre a mesma forma que aparece aqui a fazer esta pavimentação. Se virmos aqui, virado de cabeça para baixo, assim, parece um chapéu, não é? Isto parece é sempre o mesmo. Só que aqui está rodado 180 graus em relação a esta posição, e aqui parece um chapéu, não é? Bom, e esta peça, de facto, esta peça tem chama-se, ficou conhecida como chapéu, e tem uma história engraçadíssima, e sobretudo tem aplicações. Este tipo de pavimentação que eu estou a mostrar tem características únicas que eu vou passar a explicar. Ora bem, em primeiro lugar, de onde é que surgiu esta imagem que eu vos mostrei? De onde é que surgiu esta peça esquisita chamada chapéu? Bom, isto surgiu literalmente de um curioso bem informado que estava precisamente interessado em matemática recreativa. Ele, digamos, este David Smith, inglês, estava, enfim, é reformado, é um artista gráfico, reformado, e gosta muito gosta de puzzles e gosta de matemática recreativa, quer dizer, conseguiu desenhar umas peças que aparentemente cobriam o plano todo de uma forma única que eu já vou especificar. eh, e ficou, quer dizer, aqui vemos-lo literalmente a construir uma pavimentação do plano só à custa desta peça única. E essa pavimentação tem uma característica especial. Olhando aqui um bocadinho para trás, a característica especial é que esta pavimentação não é periódica. Quer dizer, se eu vou mostrar isso daqui a pouco, mas com mais detalhe, mas se nós olharmos para a forma como estes ladrilhos, estes chapéus se encaixam aqui nesta pavimentação, esta pavimentação nunca se repete. Aqui este azul escuro está virado para cima, está virado para a esquerda, aqui está virado para cima, e depois os bocados, estes bocados que eu tenho aqui, aparentemente não se repetem. Se olharmos para o padrão aqui dos azuis, das pavimentações azuis escuras, isto não se repete, quase que se repete, mas não se chega a repetir. E, portanto, ele descobriu isto em novembro de 2022. É um curioso, ele disse: mas que isto é muito engraçado, eu consigo fazer, e aqui vemos-lo a construir literalmente uma pavimentação desse tipo, que nunca se repete, em que não há uma repetição do padrão das pavimentações. Ao contrário, por exemplo, do que acontece nas pavimentações sei lá, dos ladrilhos de casa que nós temos na casa de banho, ou dos azulejos, em que normalmente, eu tenho aqui a situação normal, a situação que nós temos. Os ladrilhos normalmente são ou hexagonais, ou retangulares, ou triangulares. Porquê? Porque, porque nós queremos, quando estamos a fazer quer dizer, pavimentações com azulejos, queremos que a pavimentação, queremos, quer dizer, porque é mais fácil, porque é isso que a gente quer, que as pavimentações sejam periódicas, e para serem, porque os azulejos são todos iguais e eu quero colá-los uns contra os outros, assim, desta forma. E, portanto, isso significa, isso é um teorema matemático, que as simetrias dos azulejos têm de ser ou de ordem 3, ou seja, os azulejos têm de ser triangulares,
ou de ordem 4, têm de ser retangulares ou quadrados, o quadrado é um retângulo, não é? Ou então uma simetria de ordem 6, hexagonais. E, portanto, estas são as únicas pavimentações periódicas simétricas que podem existir, com simetria. Ora bem, deixem-me dizer que pavimentações periódicas não têm de ser coisas chatas, não têm de ser coisas aborrecidas, não têm de ser, pelo contrário, se a gente for ao Alhambra, por exemplo, vemos ali imensas simetrias nas pavimentações que são absolutamente maravilhosas. Aqui tenho, por exemplo, vou mostrar-vos aqui três pavimentações com simetria desse tipo. Aqui vemos uma simetria de ordem 6 do lado esquerdo, se olharmos com estes peixes, ou lá o que é que são estes peixarocos, se virmos, são três vermelhos e três amarelos. Isto é uma simetria de ordem 6. Tem simetria de ordem 6. Aqui temos uma simetria de ordem 4. Aqui também temos uma simetria de ordem 4. E, portanto, isto dá uma pavimentação periódica. Portanto, periódica significa que se nós pegarmos aqui nesta borboleta azul, se eu me deslocar uma certa distância para um lado ou para o outro, eu consigo a borboleta na mesma posição e depois todo o padrão que está à volta da borboleta vai repetir, vai ser o mesmo. Aqui é particularmente evidente que esta pavimentação é periódica. Estes cavalinhos, este cavalo é igual a este é igual a este, etc. Está aqui uma simetria muito óbvia. Aqui também há simetrias óbvias. E, portanto, isto para vos dizer, mas estas pavimentações têm a característica de serem periódicas. Portanto, repetem-se, o padrão repete-se, cobrem o plano todo, estas peças cobrem o plano todo sem espaços, sem buracos, mas repetem-se. E nós chamamos-lhe periódicas. Ok. Portanto, a pergunta agora é, então, e será que existem pavimentações não periódicas? Isto é um problema com uma longa história. Eu não vou dar aqui a longa história para não vos, a história para não vos maçar, mas isto tem ligações com questões de computação, por exemplo, aqui, nomeadamente com aquilo que se chama o problema da decisão. Por exemplo, vou-vos propor um jogo. Tenho aqui um conjunto de ladrilhos quadrados. Agora, eu vou fazer, o jogo que eu proponho é pavimentar o plano todo, mas com uma regra, que é um lado de uma cor tem de ficar junto, tem de ficar adjacente a um lado da mesma cor. Por exemplo, se eu pegar neste quadrado, agora tenho de lhe juntar um quadrado deste lado aqui, um quadrado também com um triângulo verde. Deste lado aqui tenho que meter um quadrado com um triângulo azul, assim sucessivamente. Pergunta: será possível, olhando para aqui, decidir se estes ladrilhos com estas regras pavimentam o plano ou não? Bom, a resposta, de facto, em geral, é não. Não é possível decidir. E isso foi feito precisamente mostrando que existem pavimentações aperiódicas do plano. Eu vou dar aqui uma breve história. O primeiro contra-exemplo foi dado e isto é extraordinário, 1964, foi o ano em que eu nasci, portanto foi há 60 anos, e foi feito sem computadores, foi feito à mão. Este senhor provou que construiu um conjunto de 20.426 ladrilhos e provou que aquilo pavimentava de uma forma não periódica o plano. Bom, entretanto, o conjunto de ladrilhos foi decrescendo até, no princípio dos anos 70, até conseguirmos uma pavimentação não periódica com 6 ladrilhos. Enfim, mas a mais famosa de todas foi no início dos anos 70, feita por algo que provavelmente muitos de vós conhecerão, que são as pavimentações de Penrose. Penrose, Prémio Nobel da Física, entre muitas outras coisas, pelo seu trabalho em buracos negros e gravitação, entre muitas outras coisas, construiu uma pavimentação, 2 ladrilhos, só com 2 ladrilhos, o chamado papagaio, isto é um papagaio, e este é um dardo, portanto, devido às suas formas. Estes 2 ladrilhos, ele mostrou que com estes 2 ladrilhos consegue fazer uma pavimentação aperiódica do plano. O que é que isto quer dizer? Bom, reparem, isto aqui, esta estrutura aqui é pentagonal. A gente sabe que não pode existir uma pavimentação periódica
com simetria de ordem 5. Portanto, isto aqui não pode ser periódico. E se, de facto, se nós olharmos para esta estrutura aqui e pensarmos, bem, ela vai se repetir aqui. Não, esta aqui não é a mesma coisa que esta translatada. Portanto, se translatarmos esta para aqui, estas pontas são diferentes destas pontas cinzentas que estão aqui, os dardos. E agora, a questão é, qualquer que seja a translação que a gente faça, seja de uma unidade para aqui, ou seja de 10 mil milhões de unidades em qualquer direção, a estrutura nunca se repete. E, portanto, esta pavimentação é genuinamente aperiódica. Portanto, isto só aparentemente é que tem uma simetria de ordem 5, porque não é uma simetria perfeita, porque a pavimentação não é periódica. E, portanto, este foi um exemplo muito famoso das pavimentações periódicas, que são as pavimentações de Penrose. Existem em muitos lados, se procurarem na internet. E aqui podemos ver pavimentações de Penrose precisamente com estes dois ladrilhos, um está com outros dois ladrilhos, não é? É semelhante. E aqui, de novo, aparentemente há uma simetria de ordem 5, mas se nós olharmos com cuidado, a simetria de ordem 5 falha, quebra sempre. A estrutura não se repete. Ou seja, nós podemos continuar a pavimentar o plano todo, infinito para todos os lados, que as estruturas que vamos obtendo nunca se repetem. E, portanto, é por isso que a pavimentação é periódica. É aperiódica, desculpem. Já agora, elas estão por todo lado, literalmente por todo lado, até no papel higiênico. A Kleenex, a certa altura, decidiu fazer aqui um papel higiênico com as pavimentações de Penrose. Uh, Esqueceu-se de pedir autorização. O Penrose não gostou nada de ver a sua obra a ser utilizada para fins tão pouco nobres e, portanto, processou a Kleenex. Não sei exatamente como é que a coisa acabou, mas, digamos assim, não foi um processo limpo. Enfim, e agora, portanto, temos aqui, há 50 anos que estava em aberto a questão, ok, será que a gente consegue reduzir isto para um, ou seja, conseguimos encontrar um ladrilho, um único ladrilho, que faça uma pavimentação aperiódica e, para voltar ao início da nossa conversa, foi exatamente isso que aconteceu. Aquele David Smith, o que esteve a fazer foi preciso, aquilo que ele fez foi construir um ladrilho, que é este chapéu. Podemos ver aqui o chapéu, não é? O chapéu está aqui está virado ao contrário na forma de t-shirt, não é? Mas o nome deste ladrilho ficou chapéu. E este chapéu, a suspeita dele, quando estava a brincar com aquilo, foi esta coisa deve funcionar. E perguntou enfim, perguntou a vários matemáticos. Este Craig Kaplan não é exatamente um matemático, mas é um cientista, é uma pessoa de ciência de computação, que construiu um software especificamente para ver se aquilo funcionava ou não, ou se continuasse imaginem, com 10 mil milhões de ladrilhos, às tantas, aquilo tornava-se periódico, podia se tornar periódico e a periodicidade ser só aparente. E aquilo que ele viu foi que não, construindo o mais que podia, o mais longe que podia, as estruturas nunca se repetiam. Portanto, aparentemente, experimentalmente, aquilo era mesmo uma estrutura aperiódica. É claro que isso não é em matemática isso não é uma prova, não é? E, portanto, aquilo que, mais uma vez, ele teve de fazer foi socorrer-se de matemáticos profissionais, de matemáticos mesmo, não é? De pessoas dedicadas à combinatória, que são estes Samuel Myers e o Chaim Goodman Strauss, e o conjunto dos quatro, portanto, o David Smith, que foi quem construiu o chapéu, e ele, o Craig Kaplan e mais estes dois matemáticos, finalmente conseguiram em 2023 provar mesmo, demonstrar matematicamente que de facto este ladrilho, este chapéu, faz uma pavimentação aperiódica do plano. Aqui temos um exemplo de uma pavimentação desse tipo. Portanto, se vir com cuidado, os chapéus azuis nunca se repetem na mesma posição periodicamente. Depois, as estruturas, estas superestruturas vermelhas com quatro, também não se repetem.
E pelo contrário, parecem aqui, esta estrutura não é igual a esta. E assim sucessivamente, a gente agora pode fazer isto arbitrariamente grande, continuar esta estrutura tanto quanto se queira. Vamos encaixando peças, a pavimentação funciona perfeitamente, ou seja, nós vamos conseguir pavimentar o plano sem sobreposições nem buracos entre peças, e, no entanto, essa sobreposição, essa pavimentação é aperiódica. Portanto, quando eu fizer, por muito que eu prolongue isto nunca se vai repetir. Aqui temos uma animação muito interessante aliás, o que eles construíram foi aquilo que se chama uma família a um parâmetro de ladrilhos. Aqui vemos o ladrilho, o chapéu, a ir se transformando num outro, e qualquer deles dá uma pavimentação periódica no plano. Qualquer destes. Eu tenho aqui precisamente posso deixar depois no chat aqui uma página deles, em que eles têm precisamente muitos recursos que se podem utilizar. Podemos ver isto que eu acabei de fazer no YouTube. Podemos fazer. Há aqui imensas coisas que podemos fazer. Espero conseguir, espero que isto se veja. Posso fazer, por exemplo, agora posso brincar com os ladrilhos e ver onde é que eu. Deixa cá ver. Eu não sei, nem sei muito bem como fazer isto, confesso que nunca. Mas agora, será que este cabe aqui? Este deve caber, desde que eu faça a coisa certa, faça o movimento certo. Certo, ok, cabe aqui. E agora eu posso ir fazendo pavimentações com os ladrilhos com cores diferentes e convencer-me que de facto isto é aperiódico, genuinamente aperiódico. É muito engraçado. Bom, voltando um pouco atrás, voltando um pouco atrás, portanto, eu gostava de dizer, este ladrilho há aqui uma coisa que eu não contei, que é este ladrilho, de um certo ponto de vista, é um bocadinho insatisfatório, porque é só um. Já agora, porque Einstein? Este problema que estava em aberto e ficou resolvido, chama-se o problema de Einstein. Não porque o Einstein tenha alguma coisa a ver com isto, é um jogo de palavras, é porque em alemão, Ein é um e Stein é pedra. Portanto, a questão é, se a gente, pedra, ou ladrilho neste caso, a questão era se a gente conseguia encontrar um ladrilho único que pavimentasse o plano. E pronto, e a resposta é sim. No entanto, eu dizia que a resposta não é completamente satisfatória, porque, embora só tenha um ladrilho, eu tenho de admitir uma operação com este ladrilho que é para poder, para a coisa, eu no fundo preciso da peça e do chapéu e da sua reflexão. Se virmos com cuidado, este aqui e este aqui são reflexões um do outro. Este é o refletido deste, e ligeiramente rodado, claro, mas este é a reflexão deste. Eu preciso de uma peça, da peça e da sua reflexão. Ora, o que aconteceu foi que 2 meses depois, 2 meses depois, a mesma equipa conseguiu construir um segundo ladrilho, que chamou o Spectre, que esse sim é uma só peça, não precisa de reflexões. Esta coisa aqui, esta pecinha aqui, não precisa de reflexões e só ela pavimenta todo o plano de forma aperiódica. De novo, pode-se ir buscar as imagens e os filmes, aqui está tudo, há aqui aplicações interativas, pode-se fazer tudo aquilo que portanto, eu vou deixar tudo isto no chat depois, portanto, para se ver bem, o que é que está aqui a acontecer. Aqui, a estrutura vê-se claramente que é periódica, claramente, não tenho a certeza, mas por causa das cores dos, eh, dos ladrilhos. Bom, hum, muito bem. Portanto, e agora, eu vou deixar todas estas informações no chat. Aliás, vou deixar também no chat um artigo de divulgação que eu escrevi, curiosamente, em abril de 2023, ou seja, a falar sobre o hat, sobre o chapéu. Foi publicado nessa altura e ficou desatualizado um mês depois, porque, entretanto, apareceu o espectro.
De forma que, mas vou deixá-lo e vou deixar um artigo também de um colega e amigo meu do Instituto Supratécnico, o professor Augusto Moita de Deus. Esse artigo tem meia dúzia de dias, aliás, eu vou deixar ainda as provas tipográficas desse artigo de divulgação, um, porque ele tem trabalhado, literalmente, trabalhado, ele é de engenharia mecânica, literalmente trabalhado com o espectro, com estes ladrilhos. Um, Portanto, o que ajuda a responder a para que é que isto serve? Isto é só uma curiosidade. Bom, e agora entramos naquele. Enquanto matemático, para mim, isto interessa-me porque é giro, é uma coisa fantástica. É um problema. Eu, enquanto matemático, gosto de problemas e gosto de soluções, de soluções dos problemas quando elas são elegantes e bonitas e interessantes. O que é o caso. Agora, aplicações. Para que é que isto serve? Bom, este senhor, um físico, o Daniel Shechtman, foi Nobel da Física em 2011. No início dos anos 80, ele é físico, portanto, fazia espectrografia. Aquilo que ele viu foi cristais com que aparentemente tinham simetrias de ordem 5. Isto é uma imagem real, é uma espectrografia de um objeto desses. E o que ele, portanto, ele foi quase corrido da comunidade científica porque, obviamente, que simetrias de ordem 5 não existem. Os cristais não podem ter simetrias de ordem 5, podem ser de ordem 3, de ordem 4 ou de ordem 6. 5 não. Portanto, estes pentágonos que está aqui, epá, ele enganou-se a fazer a tomar estas imagens, não pode ser. Bom, o que acontece é que ele propôs, e na altura quase que foi vilipendiado por isso, o surgimento de estruturas que depois, que hoje em dia são chamados quase cristais, é como se fossem cristais, mas não são. Porquê? Porque a pavimentação não é cristalina, mas sim aperiódica. Não é periódica, mas sim aperiódica. E isto faz a diferença entre os cristais e os quase cristais. E estes objetos quase cristais, hoje em dia, sabe-se que existem e têm aplicações, têm mesmo aplicações. De tal maneira que ele ganhou o Prémio Nobel da Física por isto em 2011. Este colega meu, Augusto Moita de Deus, não tenho a imagem dele aqui, mas ele, por exemplo, tem utilizado esta estrutura aperiódica para questões de resistência de materiais, para testar resistência, porque o facto de não ser periódica dá-lhe maior resistência em todas as direções. Uma estrutura periódica pode ter tem direções mais frágeis. As aperiódicas não têm esse problema. Já agora, só como última curiosidade, a razão pela qual aqui a Kleenex meteu aqui estas estruturas aperiódicas não foi só porque era giro e porque o Penrose, é porque se pensarmos como é que se enrola um rolo de papel higiênico, se a estrutura for periódica, a estrutura encaixa melhor uma na outra e, portanto, um rolo de papel higiênico fica mais compacto. Se a estrutura for aperiódica, os intervalos entre as folhas têm de ficar maiores, porque eles não encaixam, as dobras não encaixam. Conclusão, a Kleenex estava a vender menos papel pelo mesmo preço. Era ótimo. E, portanto, o Penrose. eh, Bom, portanto, aqui temos algumas aplicações das pavimentações periódicas. Eu acho que isto pode ser um recurso muito explorado em sala de aula, quer com as aplicações computacionais que eu mostrei, quer por exemplo, com crianças pequenas, podemos fazer, por exemplo, ou não tão pequenas, podemos fazer exatamente isto, fazer um jogo, recortar uma centena de peças e pôr os miúdos a fazer fazer disto um jogo. Isto pode-se fazer. Pronto, e portanto, era isto que eu tinha para dizer. Vou colocar no chat os recursos que disse e, para já, agradeço-vos muito a vossa atenção. Muito obrigado. Obrigado, professor Jorge. Obrigado. Sem dúvida, há aqui Obrigado. muitas ideias e ótimos recursos que poderão ser utilizados na sala de aula ou, neste caso, nos clubes de ciência viva. Passamos agora ao Tiago. Tiago, força. Pronto, eu não vou partilhar tela, portanto vão ter de tomar atenção à minha câmara, que eu vou mudando a imagem aqui onde estou. Antes de mais, queria dar os parabéns ao professor Jorge Buesco pela excelente apresentação. É difícil dar a entender em curto prazo, e acho que o professor fez um lamiré gigante sobre isto, mas é difícil
em capturar o entusiasmo que correu pela comunidade matemática e as pessoas, à medida que as coisas estavam a ser descobertas, estavam a discuti-las, a falá-las e pronto. E nesse sentido queria, deixem-me ver, queria partilhar, já que estou a jogar em casa, queria partilhar alguns brinquedos que saíram por lá, mesmo a propósito do Spectre e do Einstein, o chapéu, o t-shirt. E só para dar a entender aquilo que o professor estava a ilustrar, estava a explicar, isto é giro de se brincar, ou seja, isto é uma coisa que, e é giro e não é fácil, ou seja, como é que se encaixam estes pedacinhos todos? Ahm, é- Estão a ver que isto dá mais trabalho e mais luta do que parece. E pronto, e claro, uma vez pegando nos Einsteins, depois também dá para pegar nos Spectres. Este aqui é uma versão em que os cantos são arredondados. Pronto, só para dar uma ideia como é que se pode brincar com estas coisas. E agora, pronto, vou partilhar algumas brincadeiras minhas. Agradeço muito a tanta gente na sessão. Acho que é um dia de semana, dia de trabalho. Portanto, muito obrigado por estarem cá. E falando em segundo lugar, uh, o avançar da hora faz-se notar ainda mais. Portanto, achei que faria sentido partilhar algumas coisas um bocadinho mais interativas. E então o que vou tentar fazer é fazer alguma magia para vocês. E depois, na parte em que nós podemos discutir mais à frente, podemos desconstruir a magia e, e falar um bocadinho mais sobre ela. Para começar, queria fazer uma pequena sincronização entre toda a gente, ou seja, é preciso que vocês tomem atenção ao que está a acontecer aqui. Eu vou-vos mostrar uma seta. Se alguém já conhecer o que vai acontecer agora, ótimo. Se já poderá falar mais daqui a um bocadinho. Os que não conhecem, estão a ver uma seta. E espero que toda a gente esteja a ver que esta seta está a apontar para que lado. Podem colocar no chat, só para eu saber se a minha imagem não está invertida ou qualquer coisa parecida. Primeira pessoa recebe um aplauso. Esquerda, boa. Ahm, Se eu rodar ao contrário, vão reparar que a seta agora está a apontar para a direita. Claro? Claro? Esquerda, direita, direita. Nada que saber. Se eu, no entanto, trocar de lado, me colocar aqui deste lado, isto aqui com a câmera, também estou destreinado, isto na pandemia era mais simples. Está direito. Se eu agora rodar a seta, ela mantém sempre o mesmo lado. Eu gosto do ponto de interrogação. Obrigado. Ahm, Sempre à direita. Agora, eu devo confessar que muita gente desta altura já deve estar a começar a ficar curiosa e até conseguem ver aqui o reflexo no ecrã. O que é que estará do meu lado? E eu, se vos mostrar, ela está a apontar para cima. Tcharam! Pronto. Isto é um de muitos efeitos matemáticos. Tem uma componente matemática ligada à simetria, mas também tem uma componente psicológica. E alguém já sabe como é que se faz, o que é que está a acontecer? Não. Ótimo. Não, A acho que não. resposta no chat por toda a gente. Há uma rotação, sim, senhora. Na realidade, há várias rotações. Eu vou agora pegar outra vez na seta. Se eu pegar nesta diagonal, aqui, e a rodar, a seta vai manter sempre o sentido. Se trocar diagonal, aqui não me dá muito jeito, vou mudá-la para o outro lado, e aqui faço um bocadinho de subterfúgio, ela vai alterar sempre de sentido. Ups. Se em vez das diagonais usar alguma das mediatrizes, eu mostro o que está a acontecer aqui com a seta. Não sei se conseguem ver como é que eu faço isto em contraluz. Não consigo. Em contraluz vão ver que elas estão ortogonais. Estão ambas ortogonalmente. Estão cruzadas. Agora, porque é que isto funciona? Bem, para já, a simetria da seta não é a mesma simetria do quadrado. O quadrado, se ignorarem a seta, não interessa qual a diagonal que eu utilize, ele vai manter-se a olhos nus. Se eu fizer uma rotação, a rotação do quadrado, o quadrado vai se manter sempre um quadrado. Claro que na seta conseguimos facilmente ver a rotação acontecer. As duas coisas combinadas fazem um efeito de magia
E claro, depois dá ali espaço e muito que falar entre matemáticos, alunos, professores e tudo mais. Ahm, e eu estou com muitas janelas. Aqui. Tenho uma pequena apresentação. Como vocês se calhar já sabem, existe um circo matemático. Há coisa de uma década que estamos a fazer este circo, vamos às escolas, fazemos espetáculos. Todos estes efeitos são apresentados em espetáculo. A ideia não é ser uma aula, não é desmontar toda a matemática que está por trás destes efeitos de magia, mas sim trazer qualquer coisa para depois vir a ser discutido entre professores e alunos. Um destes efeitos é o safari matemático. Ah, tô- Tenho de sair da frente da imagem. Como é que eu me tiro da imagem? Um segundo. Como vocês podem ver, estão aqui alguns animais bidimensionais. Ahm, e como isto é um safari matemático, nós podemos ter animais distintos, como o dinossauro, como a borboleta gigantesca. O que vos vou pedir é que comecem por se focar no animal que está no meio, na girafa. Sempre que eu pedir para mudarem, vão mudar um animal para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Mas não os quatro ao mesmo tempo, ok? Cima, baixo, esquerda, direita. Podem mudar na ortogonal ou na vertical. Toda a gente está na girafa? Mudem. E neste momento podem estar num de quatro animais: camaleão, elefante, flamingo ou alpaca, lama, que é a ovelha com pescoço comprido. Sim? Mudem outra vez e mais uma última vez. Espero que toda a gente ainda esteja dentro do jogo. Se tiverem saído neste momento do jogo, mudem para o camaleão, mas vamos continuar a jogar. A ideia é manterem-se no jogo o máximo tempo possível, ok? Tem um novo animal na cabeça. Os que se foram eliminados voltem para o camaleão. Relembro, esquerda, direita, cima ou baixo, sempre um animal, sempre que eu disser para mudar. Mudem, mudem e mudem. Está toda a gente ainda em jogo? Mudem, mudem, mudem e finalmente, uma última vez, mudem. Como vocês podem ver, existe uma certa parecência entre o animal final, que é o meu animal favorito, o hipopótamo, e o apresentador, nem que seja a cor da camisa. Ah, Pronto, são estes efeitos que nós apresentamos no circo matemático e, claro, que todos eles são relativamente acessíveis, pelo menos o método, mas depois a profundidade matemática pode ser talhada de pessoa para pessoa, tanto se pode falar nisto a nível primário como depois a nível universitário. Como diz um ditado entre mágicos, a melhor maneira de esconder um segredo de um truque é publicá-lo. E nós fizemos isto num livro que nós publicamos em 2015, salvo eu, a primeira edição, que agora está a ser traduzido, ou foi traduzido para inglês, esperemos que ainda saia antes de Natal. Para os que não quiserem ler em inglês, podem ir à Amazon, o livro está lá. Ah, a magia matemática faz parte de um grande mundo dentro da matemática recreativa. E como sabem, talvez a matemática recreativa tem uma história muito comprida. É uma história que vai desde o papiro de Rhind, desde os primeiros textos de matemática aos dias de hoje. Queria talvez partilhar outro livro que nós publicamos, aliás, um efeito que está nesse livro, antes de partilhar o livro, que é o livro do Tesouro dos Prudentes, de Gaspar Cardoso de Sequeira, de 1612. E nesse livro está descrito um truque de cartas. Vou passar para a mesa. Se isto colaborar. Não. Ok. Um, Tem um baralho de cartas. É um baralho de cartas que nós desenhamos também no circo. É uma coisa muito bonita. Os naipes são as simetrias, as quatro operações simétricas. Neste caso, o naipe de ouros é uma translação. O naipe de espadas é uma reflexão deslizante. Paus é uma rotação. Copas e o professor Jorge Nuno Silva
é uma. Copas é uma reflexão. E o que eu vou fazer com este baralho, eu vou dar cartas para a mesa e assim que alguém no chat estiver pronto para dizer stop, eu vou parar. Ei, estou a ver o stop? Ok, stop. Pronto. Eu vou dar mais umas cartas, ou menos umas cartas, só porque houve aqui um delay entre eu ir ver o chat e isto. Ah, Se alguém quiser que eu ponha mais duas cartas em cima, agora é a altura de dizer, ou digam-me o número de cartas que querem que eu tire de um monte e ponha no outro. Mais dois para aqui, menos dois para ali. Quatro. Um, dois, três, quatro, ok? Se alguém disser menos duas, eu tiro duas. Se ninguém disser nada, ficamos por aqui. Ok. Ah, Tenho aqui dois montes, mais ou menos do mesmo tamanho. Infelizmente, não vos posso garantir que eu não tenha poderes supernaturais e baralhares super especiais. O que eu posso fazer é mostrar o que eu vou fazer o mais tosco possível, ok? Vou entrelaçar estas cartas, podem ver que elas estão realmente entrelaçadas e vou colocá-las na mesa. Para os professores do secundário, e dos últimos anos do terceiro ciclo, qual é que é a probabilidade das primeiras duas cartas ser uma carta preta e uma vermelha? Aqui muito importante o fraseamento. As primeiras duas cartas e não duas cartas quaisquer, porque eu não vou tirar duas cartas do molho, alguns vou tirar sempre do topo. Bem, alguns de vocês podem pensar que a probabilidade seria o meio, porque se nós pensarmos nos casos que nos interessam, ser uma preta e uma vermelha, ou uma vermelha e uma preta, e os outros casos que nós não queremos, a vermelha, vermelha e preta, então nesse caso temos quatro casos possíveis e só dois que nos interessam, portanto dois em quatro. No entanto, nós temos um baralho de 52 cartas. Portanto, tirando as primeiras duas cartas, a primeira carta pode ser ou preta ou vermelha, e a segunda carta vai ser o complementar, o vermelha ou preta. Se a primeira é vermelha, queremos que a segunda seja preta. Se a primeira for preta, queremos que a segunda seja vermelha. Portanto, se esta for vermelha, se a de baixo for vermelha, então temos 26 em 52 cartas, que assim o seja. Agora, a próxima carta é 26 sobre 51 cartas, a outra cor condicionada, etc, etc. Se fizerem as contas todas, dá um trabalhão gigantesco. Chegam à conclusão que, na realidade, é ligeiramente mais que o meio. É 0,51 de 0,1. Ou seja, 51%. Qual é que é a probabilidade das próximas duas cartas também serem uma preta e uma vermelha? Bem, se pensarmos só em preto e vermelho, temos o mesmo argumento anterior, fazendo a condicionada, uma vez mais, isto torna-se muito complicado e chegamos à conclusão que isto é um bocadinho mais do que 25%. Se tirarmos as próximas duas cartas, chegamos à conclusão que isto é um bocadinho mais do que 12,5%. E por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Ou por outras palavras, um meio, um quarto, um oitavo, um 16º, um 32º, um sobre 64, e ficamos por aqui. Ligeiramente mais que isso, ok? Claro que isto é um truque de magia, portanto tem de resultar que está sempre uma preta e uma vermelha. Claro que isto só em si já é surpreendente. Mas mais interessante ainda é ver que 4 a 4 nós temos ouros, paus, copas, espadas. Ouros, paus, copas, espadas. Ouros, paus, copas e espadas. E como se isso já não bastasse, nós, nestas 12 cartas, temos o As, temos o 2, ups, tá, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, ups, o 9. Bem, está a faltar o 10. Não faz mal. Valete, dama, rei. Sendo que, claro, faltou o 10. São só 12 cartas, não podem estar cá 13 valores. Mas que seja cá o 10. Tchana!
A parte estranha de fazer apresentações online é que não percebemos se o truque funcionou realmente para a audiência ou não. O mágico usualmente gosta de saber a energia por trás. Estou a ver pessoas no chat a dizerem uau, ok, muito obrigado. Acho que funcionou. Ah, Desculpa-me e interromper, mas eu acho que se calhar quase que merecias uma salva de palmas, porque nós é que não podemos fazê-lo porque estamos deste lado, mas não, não, parabéns. eu na altura da pandemia, quando isto era o hábito de fazer muitas apresentações destas digitais, eu acho que eu deixei de usar o meio digital por uma razão, mas pronto. É sempre estranho ter esta falta de feedback, mas fico muito feliz que esteja a funcionar e que as pessoas ainda estejam entusiasmadas e atentas. Ahm, e, e pronto, voltando ao que eu estava a dizer, pronto, a coisa melhor do que se pode fazer para esconder um truque é publicá-lo num livro. Neste caso, o livro foi publicado em 1712, não, 1612, peço desculpa, e, e pronto, e nós decidimos republicar o terceiro tratado, o terceiro livro do terceiro tratado, que é que é exclusivamente de truques de cartas. Claro, nós mantivemos o texto original, mas também demos o nosso cunho e a explicação por trás de cada um dos efeitos. Mas pronto, este senhor Gaspar Cardoso de Sequeira provavelmente era cosmógrafo, tanto quanto nós sabemos, pouca informação se mantém nestes 400 anos de história passaram, mas já na altura publicava livros sobre magia, ou continha truques de magia nos livros que publicava. Ahm, para acabar, queria fazer um convite a toda a gente, isto aqui também em colaboração com o Pavilhão do Conhecimento. No dia 26 de janeiro, nós vamos ter uma sessão pública e escolar no Encontro de Matemática Recreativa, Recreational Mathematics Colloquium, que nós vamos ter no Pavilhão do Conhecimento. No dia 26 é um domingo. O pavilhão estará aberto para o público em geral no átrio e vamos ter um espetáculo no anfiteatro. O evento acho que começa por volta das 4 horas e, e tem uma espécie de gincana, uma feirazinha de ciências à entrada, com várias coisas onde as pessoas podem brincar, com vários objetos, puzzles, problemas, coisas matemáticas. Entre outras coisas, vamos ter os Einstein e os Spectres presentes, recortados a laser e impressos a 3D. Depois vamos ter um espetáculo de variedades matemática que conta, entre outros, com mágicos de fama internacional, e outras atrações interessantes. Portanto, caso queiram vir, estão mais convidados no dia 26. E, e pronto, e acho que para aqui a minha apresentação, que já me estou a alongar um bocadinho, e, e acho que temos tempo para conversar um bocadinho entre todos. Tiago, obrigado pela partilha, obrigado por estes truques matemáticos e a esta hora da tarde realmente a leveza é sempre muito melhor, não é? Um, na verdade, como temos de facto algum tempo, podemos abrir aqui um bocadinho o espaço de conversa, quer para o professor Jorge, alguma questão que os professores queiram colocar, ou até também para o Tiago. Tiago, eu começava já aqui só com uma questão, porque parece-me que isso pode vir a ser questionado aqui no chat. O circo matemático, vocês deslocam-se fisicamente, por exemplo, às escolas, ou não? Sim, nós vamos às escolas dentro das nossas possibilidades. O projeto é um projeto que tem muito voluntarismo à mistura, todos nós temos outras profissões, portanto é muito encontrarmos um espaço horário em que possa funcionar e depois dentro disso temos as nossas despesas a cobrir e sim, mas claro que vamos às escolas. Seria uma questão de contactar-vos. Imaginemos que os professores teriam interesse em ter-vos, seria uma questão de vos contactar e tentar agilizar essa visita. Sim, até tu reconhecer algumas caras também dentro da assistência, que também já creio ter conhecido em emissão do circo. Eu sei que o Tiago até já colocou aqui no chat
o link de acesso à página, portanto, se tiverem depois alguma dúvida ou se quiserem contactar, está ali já disponível. O professor Jorge também já colocou aqui os artigos que falava e já disponibilizou também o link de acesso para vermos os modelos tridimensionais que falava há pouco. Se houver mais alguma questão, alguma dúvida ou alguma sugestão, ou se calhar deixámos-nos ludibriar com a magia e ficámos boquiabertos. Então, se calhar eu aproveito também de dizer que o nosso Claro. encontro depois tem uma parte científica de segunda a quarta-feira. A ideia inicial era ser uma parte acreditada, mas não conseguimos seguir o processo a tempo. Mas tem uma componente que pode ser de interesse para os professores, mesmo que só possam participar parcialmente nesses dias. Ahm, o dia 26 é completamente gratuito, basta aparecer dentro do átrio do pavilhão de conhecimento pronto, e consoante a lotação da sala para o espetáculo de variedades. O encontro em si, 27, 28 e 29, tem um custo de entrada simbólico para os professores de 30 euros. Portanto, caso tenham interesse, está lá. E se os 30 euros forem demasiado, digam-nos que a ideia é tornar a coisa acessível à audiência e os professores, acima de tudo, acho que têm muito a encontrar para partilhar com os alunos e para também se motivarem a si próprios neste tipo de encontro. Eu já agora gostava só de meter aqui uma pequenina colherada, Tiago, se não te importas. Eu participo nestes encontros desde o primeiro, este é, se não me engano, o nono colóquio de matemática recreativa, tem um nível altíssimo e é maravilhoso. É giríssimo, são 2 dias em que nós vemos coisas absolutamente surpreendentes. Se ficaram como eu fiquei, de boca aberta ali com as setas do Tiago, isto é a mesma coisa, mas muito, a um nível muito mais intenso e durante 2 dias. Portanto, eu francamente, eu estou totalmente de acordo com o Tiago. Quem puder ir, por favor, vá. E o professor Jorge Buesco é um dos oradores presentes, portanto, vale a pena mesmo, de certeza absoluta. Já agora, partilho também um spoiler alert de uma das apresentações no encontro, ligado ao tema apresentado pelo professor, para passar a bola de volta. Um, Isto aqui se olharem bem para isto, tem aqui o chapéu, ou seja, se olharem para esta peça branca e esta peça preta, as duas juntas fazem o chapéu. Pois é. Isto é um ladrilhar do ladrilhar aperiódico do chapéu, em que cada chapéu é ladrilhado em duas peças. Ou seja, não só o pavimento é aperiódico com uma peça, mas conseguimos arranjar uma maneira com duas peças que é equivalente. Que também é uma curiosidade e uma propriedade matemática interessante. E, e pronto, e isto é todo outra família de pesquisa que está a aparecer e que as pessoas têm-se andado a interessar por isto. Isto foi uma descoberta independente por um arquiteto português. Ahm, no entanto, vem 3 meses depois de uma descoberta de um japonês. Estamos um bocadinho atrasados nesse sentido, mas ah, tanto quanto eu sei, o Carlos não tinha qualquer tipo de maneira de saber, tanto que quando nós contactamos os autores, foram eles que nos alertaram para isto, a dizer, isto é muito giro, sim, de facto já tínhamos visto, vocês já vêm tarde. E, e pronto. Obrigado, Tiago, obrigado. Eu não sei se haverá alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão. Estão à vontade, professores e professoras, para colocar. Entretanto, eu aproveito para lançar-vos aqui no vosso ecrã, professores, vai aparecer um pequeno questionário onde devem colocar apenas o e-mail, caso pretendam receber certificado de participação nesta sessão e à semelhança das outras que temos tido. Basta apenas colocarem o e-mail. Tenham, por favor, muita atenção à forma como é escrito o e-mail, porque depois, para nós podermos enviar os certificados,
o e-mail tem que estar correto, caso contrário não irá chegar, não vos irá chegar esse certificado. Portanto, creio que já devem ter no vosso ecrã, basta só mesmo o e-mail que pretendem receber o certificado. Vou deixar aqui mais um pouco. Eu creio que já devem ter preenchido todos, portanto está ultrapassado. Há alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão que queiram fazer? Podem, professores estejam à vontade, podem ligar o micro e perguntar ao Tiago ou ao professor Jorge aquilo que quiserem. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro, força, professora, claro que sim. Dá uma sensação que todos estes jogos, isto era tudo feito na base do espetáculo mesmo. Ou seja, as pessoas que inventavam, ou que descobriam, ou que tinham tempo para fazer, disponibilizavam tempo para fazer todas estas coisas, o objetivo depois era fazer sempre um espetáculo, ou seja, impressionar, etc. Não era esse o objetivo. Ou a matemática veio depois, ou a matemática veio antes. É uma excelente pergunta. Nem tudo serve para maravilhar. Muitas vezes a matemática, ou seja, os conteúdos hoje foram que eu apresentei de magia matemática, tem como finalidade, claro, a finalidade da magia, que é espantar as pessoas, e com esse espanto talvez desencadear algum processo de pensamento. A matemática pode influenciar esse processo, ou seja, há truques que são criados primeiro matematicamente e depois são feitos para público. Mas existe uma coisa bem superior a isto tudo, né? Que é a matemática recreativa, em que muitas vezes pode ser só para pensarmos sobre o assunto, ou porque temos algum tipo de problema presente, ou porque inventamos alguma coisa que nós achamos interessante ser desenvolvida um bocadinho mais. Pelo menos isso respeitando aquilo sobre qual eu falei. Um, Na Posso? prática, como é que nós aplicamos isso? No caso do circo, nós queremos que as pessoas pensem e queremos incentivar as pessoas a um certo tipo de pensamento, o pensamento matemático. Um, Noutros contextos, há mágicos que usam isso para maravilhar, uh, sabendo que há conceitos matemáticos que são muito difíceis de serem apropriados, sabendo que com isso conseguem maravilhar o espectador sem ele perceber como é que foi feito. Posso ainda? Significa que nós, para compreendermos o universo, nós temos a física, temos as leis, as leis de Newton, aquelas coisas todas, né? Que nós estudamos. No fundo, estas simetrias que são estudadas aqui como acabou de mostrar na matemática, poderá depois também ser uma outra forma de compreender o universo, ou seja, ou de interpretar qualquer coisa que a gente esteja a ver, que esteja a observar. Isto é pergunta de leiga, mas em princípio poderá ajudar alguém que esteja habituado a este, pronto, a olhar para estes padrões, se for colocado perante uma situação científica, poderá interpretar de uma maneira que uma outra pessoa se calhar não conseguiria perceber ou não conseguiria ver, não sei, estou aqui só a dizer. Pode funcionar como se fosse uma metáfora, de certa maneira, para certas coisas, claro. Mas também pode funcionar como puzzle, como pode simplesmente desencadear essa emoção natural que existe em todos nós, que é o espanto. É uma das seis emoções básicas que existem em nós. E como sabemos, como educadores, são essas emoções que efetivamente facilitam a educação e a aprendizagem e tudo mais.
Obrigada. É isso mesmo. Eu já agora aproveito também para meter a minha colherada, enquanto professor há muitos anos, eu partilho exatamente aquilo que o Tiago disse. Eu acho que é preciso primeiro espantar, para com alguma coisa, seja estejamos a falar de matéria, de matéria escolar de matemática ou não, é preciso primeiro provocar o espanto para depois, para captar as pessoas e, portanto, para a partir daí ir explicando porque é que as coisas que nós estamos a tentar expor são relevantes e são importantes. Portanto, mas em primeiro lugar, o espanto. Sim, Tiago. Até isto só para contextualizar também, havia aqui o professor Pedro Cruz também dizia que, como professor de Fisicoquímica, acaba também por muitas vezes usar estas experiências recreativas que ajudam de facto a pensar e a motivar os alunos nesse sentido. Portanto, não só na matemática, mas isto pode ser aplicado de facto a outras áreas e claramente a Fisicoquímica aqui é muito, muito presente. Sem dúvida. E agora vou também dar uma dica. Eu acho que não só em áreas das ciências, até pelo próprio desenho artístico, etc. E eu lembrei-me agora de uma palavra matemática. Eh, Acho que também tem a ver com isto, que se chama fratais. E aquilo é beleza espetacular, é matemática, é química, sei lá o quê, que lhe queiramos chamar, mas é beleza e é arte. Portanto, qualquer disciplina pode entrar nisto. Costuma-se dizer que tudo é português, mas também tudo é matemática. Exato, professor, exato. Obrigado. Se há mais algum professor que queira colocar alguma questão, alguma dúvida ou comentário, se, se não houver, despachamos-nos um bocadinho mais cedo, vamos todos um bocadinho jantar mais cedo. Uh, A história força. da experiência de Fisicoquímica fez-me lembrar um último truque de magia. Se quiserem, posso acabar com um último truque de magia. Sim, Posso queremos. oferecer isso? Temos tempo para isso, portanto, força, Tiago, força. Ok. Então, para já vou precisar procurar outra vez a minha janela para partilhar. Ok. Tenho três objetos, três Tupperwares, também já está na altura do jantar, mas eu é mais guloseimas. E vou pedir que escolham dois desses objetos, ou seja, alguém no chat que me diga dois objetos. Primeira pessoa a dizer no chat dois destes três amendoins, doces e amendoins e amêndoas. Ok, foi a primeira pessoa a dizer amendoins e amêndoas. Pronto, então, pouco saudável, vou pôr de lado. E vou entrar aqui em imagem só para verem que eu realmente vou pegar nisto. Ok? São estes dois que eu estou a pegar. E vou passar à imagem completa em que eu estou. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou juntar as amêndoas aos amendoins. Devo dizer em antemão, este truque não é matemático. Este truque é talvez físico, densidades, qualquer coisa assim do género. Um dos Tupperware está vazio. Vou voltar rapidamente a mostrar na mesa que realmente devolvi o Tupperware vazio. Então aqui os outros dois. E vou voltar aqui à câmara. O que eu vou fazer? Eu vou pegar no Tupperware vazio e atrás das minhas costas vou tentar separar. Ai, ai, era. Ai, tá. Vou separar os amendoins das amêndoas. Ai, desculpa. Aqui. E agora a grande pergunta é: como é que isto foi feito e a parte, como é que isto se liga à matemática toda? Este efeito foi-me ensinado pela primeira vez no segundo Recreational Mathematics Colloquium, por um matemático norte-americano que estava a mostrar isto às pessoas todas. Buscava com os dois Tupperwares, misturava, punha atrás das costas e aparecia. A pergunta é como é que isto foi feito e, e deixo-os com essa pergunta. Obrigado, Tiago, obrigado. Ficamos na dúvida como é que realmente consegue separar os dois. Obrigado. Portanto, os aplausos continuam, só que desta forma em formato digital. Provavelmente diz ali o professor Pedro densidades diferentes.
coloca a questão, eventualmente. Experimentem amendoins e amêndoas. As amêndoas que eu comprei são estas. Ainda têm a casca e tudo. Os amendoins, pronto, são amendoins. Fica a dúvida no ar, fica a questão por pesquisar. É sempre uma boa sugestão de tentarmos encontrar como é que é possível depois fazer esta distribuição. Para os mais insistentes, se insistirem muito com o Pedro e com a equipa da Ciência Vida, eu mando uma foto a mostrar como é que isto foi feito e eles depois reencaminham no anúncio da próxima. Da próxima. Combinado. Fica do nosso lado então a responsabilidade de depois partilharmos. Mas também dava se fosse com caramelos e amêndoas, por exemplo? Com caramelos e amêndoas? Não conseguia. Então tem que sempre ser escolhido aqueles. Mais ou menos. Qualquer coisa com amendoins funciona neste caso. Eu gosto muito de amendoins. Ok.